Graça, paz e misericórdia da parte de nosso Senhor Jesus Cristo. Bem-vindo para mais uma escola bíblica dominical. Estamos chegando na última lição desse segundo trimestre de 2020, onde estamos estudando a Igreja Eleita. E hoje a lição de número 13, a batalha espiritual e as armas do crente. Você que nos acompanha é muito bem-vindo. Inscreva-se no canal, divulgue, compartilhe, propague esta mensagem da Palavra de Deus, que é para o fortalecimento da nossa vida espiritual. E como disse o apóstolo Pedro, crescendo na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então vamos para esta última lição da nossa escola dominical. O texto áureo está em Efésios capítulo 6 e no versículo 11, que diz: revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. E o nosso texto em classe, a nossa leitura está em Efésios 6, do versículo 10 até o versículo 20. Meus queridos irmãos, amigos que nos acompanham, a verdade prática desta lição, primeiro o texto áureo é este, que lemos: revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. E a verdade prática na nossa vida é essa: o uso da armadura de Deus assegura a vitória do crente no campo de batalha espiritual. Antes que adentremos nos detalhes desta lição, eu quero dizer para você, irmão, irmã, jovem, que muitas coisas que acontecem no mundo físico, se manifesta no mundo físico, ela tem uma origem do mundo espiritual. Muitas coisas que vêm acontecendo no mundo material, ela está vindo do mundo imaterial provocado pelo inimigo das nossas almas. Às vezes, nós temos exemplo na Bíblia Sagrada de pessoas crentes, servas de Deus, que no momento que nós vamos aprender na lição de hoje, por falta de vigilância, acaba dando lugar para que seja usada por Satanás. Pedro foi um exemplo desse. Após ele fazer aquela tão linda confissão a respeito de Jesus, minutos depois, ele deixou que Satanás falasse na sua boca para atacar o Senhor Jesus. Isso mostra que Satanás não tem medo de pessoas, ele não tem medo do ser humano, ele apenas respeita e obedece, teme e treme o nome de Jesus Cristo. A presença de Jesus Cristo na nossa vida é que faz toda a diferença. O inimigo não tem medo do homem alto, do homem baixo, se a pessoa ela é mais obesa, se ela é menos obesa, se ela é esbelta, se ela é bonita, se ela é feia, se ela atende ou não os padrões sociais, se ela canta, se ela prega, se ela ensina, se ela administra. O inimigo não tem medo destes requisitos. O que o inimigo teme na sua vida é a presença do Senhor Jesus em ti. É a presença do Senhor em nossas vidas, é que nos torna imunes dos ataques de Satanás. E é esta imunidade espiritual, é esta proteção espiritual, é sobre isto é que estaremos aprendendo na lição de hoje. Logo no primeiro momento,
nós vemos aqui o preparo espiritual do crente para a batalha. Preparo espiritual. Nós encontramos Paulo falando, no versículo 10 do capítulo 6, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. É uma expressão pleonástica. Ele usa na figura do pleonasmo para fortalecer, para robustecer, para dar ênfase aqui nesta expressão. A palavra que ele usa é endinamoste do grego, que quer dizer sede dotados de força em, sede fortalecidos em. Então, a expressão que ele usa é dotado de força, é ser fortalecido em alguma coisa. E como é que nós vamos alcançar esta fortaleza espiritual na nossa vida? Nós encontramos que indica aqui na palavra que nós temos que receber este poder, esse excelso poder. Ele vem através da comunhão com Deus em Jesus Cristo por meio do Espírito Santo. A Trindade divina, Pai, Filho e Espírito Santo atuando em nossas vidas, através da renovação da nossa mente, através da vida de santidade e ser cheio do Espírito Santo. Assim, quando nós falamos em santidade, a minha preocupação nos dias de hoje é com tudo isso que está à volta, que favorece não só a mocidade, mas também as nossas crianças e, por que não dizer, as pessoas de mais idades. Nós temos hoje na nossa mão grandes ferramentas tecnológicas. Você vê uma criança de 2 anos, ela já sabendo como pula um anúncio no celular. Ela tem essa impactada por esse mundo tecnológico. Agora, o que eu me refiro é isso. Não é o erro da criança saber. O que estamos nós fazendo para reverter e fortalecer esta criança já desde pequena, na unção e no poder de Deus. É só perguntarmos: quantas crianças são batizadas com o Espírito Santo hoje, nos nossos dias? Quantos jovens são batizados com o Espírito Santo nas nossas igrejas? Quantos jovens são usados no ministério profético? Isto é para nós nos atendermos, para buscarmos um aperfeiçoamento da nossa comunhão com Deus. A nossa geração tem a responsabilidade, esta geração de pastores, tem a responsabilidade sobre si de formar uma outra geração que possa levar adiante a mensagem que recebemos da geração anterior, a mensagem de santificação. Hoje não se fala mais em santificação na igreja, mas a Bíblia fala, lá em Tessalonicenses capítulo 5 e o versículo 23, que o apóstolo Paulo fala: sede santificado em tudo, em todo o vosso espírito, alma e corpo, sejam plenamente santificados para a vinda de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A vinda do Senhor nunca esteve tão próxima como agora. Até parece digamos assim, uma repetição inoportuna, óbvia, lógica. Sim, irmãos, porque é muito sério. A vinda de Jesus está muito perto do que muitos pensam ou imaginam. Assim, a vida de santidade, nós não podemos trocar a Bíblia diz: não remova os marcos antigos que fizeram vossos pais. O que nós estamos vendo hoje, as pessoas querendo aparecer com o mundo,
querendo copiar os dogmas, querendo copiar os costumes mundanos e implantar na igreja. Alguém fala: não, mas é que o jovem é diferente. O jovem tem que ter a linguagem para o jovem, tem que ter a linguagem para o adolescente. Mas quando a pessoa se refere que tem que ter a linguagem para o jovem, a linguagem para o adolescente, não é no sentido de fazê-lo entender de uma forma simplificada para que ele entenda a mensagem. Não. Quando a pessoa usa esta expressão, está falando, está referindo-se à expressão mundana, está referindo à colocação mundana. Nós não podemos falar para o jovem: não, você tem que se preocupar hoje com as coisas de Deus, você tem que se preocupar hoje com a Bíblia, cheira a Bíblia. Não, irmãos, Bíblia não é para ser cheirada, Bíblia é para ser lida, é para ser vivida, é para ser absorvida aqui dentro. Então não adianta usar as expressões mundanas para aplicar numa nossa realidade que não dá certo. A linguagem do mundo é do mundo, mas a linguagem da igreja é outra, é celestial. É celestial. Assim, eu não posso conceber pessoas fazendo cultos. Mas é a juventude, pega uma lata preta e coloca no púlpito para fazer. Não, é o culto jovem. O sangue de Jesus tem poder para repreender todo este mal. Isso aí chama-se desvio doutrinário, mundanismo. Tudo isso é enfraquecimento. Mas hoje nós estamos aqui com a nossa lição da nossa escola bíblica dominical, bem aqui exposta, bem explicitada pelo pastor Douglas Batista, inspirado por Deus, trazendo esse ensino puro para nós. E não vamos fazer de uma outra forma, vamos colocar uma lata preta no púlpito, vamos colocar luzes azul, amarela, gelo seco. Não, irmãos, não é esta fumaça que vai impactar, mas é a fumaça da glória de Deus, é a fumaça da presença de Deus nas nossas vidas. Glórias a Deus. Nós precisamos então nos fortalecermos no Senhor e na força do seu poder, para que possamos vencer as batalhas, porque Deus preparou para nós capacidade. O Senhor Jesus disse lá em Lucas: eis que eu vos dou poder para pisar serpentes e escorpiões e toda a força do mal. O Senhor Jesus capacitou a igreja para fazer a diferença neste mundo. O Senhor Jesus capacitou a igreja para enfrentar todas as batalhas e vencer. Aqui nós encontramos, quando falamos aqui do preparo, no tópico 2, nós vamos assim: conhecendo o campo da batalha espiritual. Conhecendo o campo da batalha espiritual. Esse campo de batalha, ele está formado pelas astutas ciladas do diabo e o conflito com o reino das trevas. E muitas vezes nós precisamos do preparo, estar cheios do Espírito Santo. Quero eu contar aqui, antes de ir adiante, uma experiência que tivemos quando ainda jovem. A minha esposa, juntamente comigo, mais a minha irmã Helena, hoje esposa de pastor, o nosso líder da nossa mocidade, nós tínhamos ali um grupo e nós fazíamos evangelismo de madrugada. Saíamos à meia-noite e evangelizávamos até as 4, 5 da manhã. Mas quando íamos fazer esse evangelismo, nós orávamos a semana inteira, jejuávamos a semana inteira,
Antes de sair, depois do culto, o pastor orava por nós. E nós tirávamos ainda outro período de oração, das 11 até a meia-noite, mais uma hora de oração. E depois desta hora de oração, aí nós saíamos para o campo de batalha. E me lembro de um momento, na madrugada, encontramos 4 jovens, cheios de demônios, pregamos a palavra para eles. E eles diziam que não acreditavam em Deus. E nesse momento, a minha irmã, a Helena, ela fez um desafio a ele. Ela disse, ele que pediu uma prova, se Deus existia ou não. E ela disse, então nós vamos orar e Deus vai te dar a prova. E naquele momento ela orou e disse, Senhor Jesus, ele estava com uma blusa na mão, coloca fogo nesta blusa, para que ele saiba que tu existe e está aqui conosco. Na mesma hora aquele moço jogou a blusa no chão, que estava pegando fogo. Ali pregamos a palavra para ele, mandamos ele pegar a blusa de volta. Ele ficou com medo, ele disse que estava com medo de queimar a mão. Aí nós oramos novamente, para Deus tirar o fogo daquela blusa, para que ele pudesse pegar. Então ele abaixou, pegou e saiu ali evangelizado, e Deus deu a prova para ele que ele estava conosco. Então as nossas batalhas, muitas vezes nós travamos ela despreparados, e aí o resultado não é aquele que gostaríamos que fosse, porque faltou o preparo. Mas devemos nós estarmos preparados para as batalhas espirituais que nós encontramos pela frente. E nós sabemos que oração, jejum, leitura bíblica, comunhão com Deus. Como que eu vou conhecer a Deus? Como que eu vou conhecer a Deus se eu não leio a sua palavra? Como ter intimidade com Deus se eu não dobro o meu joelho para falar com Ele? Como que eu vou vencer as fraquezas da minha carne se eu não a sacrifico? O jejum, a abstinência de alimentos, ela enfraquece o corpo físico e nos robustece espiritualmente, nos dá sensibilidade para discernir o que é espiritual. Muitos acontecimentos ocorrem no campo físico, porém a sua origem está no mundo espiritual. Uma certa feita, não faz muito tempo, um irmão me procurou e disse que na sua casa estava aparecendo agulhas do prato, agulhas onde estavam xícaras, copos, esparramada pela casa, qualquer lugar encontrava agulha. E eu disse para ele assustado, eu falei, meu filho, não te assombres, isso que você está vendo. Ele disse, mas pastor, é agulha de verdade. Eu falei, sim, é material, é agulha mesmo, mas quem está operando é Satanás. Ele disse, mas o que fazer? Eu falei, Jesus te capacitou para isso. E ele falou, como que eu faço? Eu falei, eu vou te ajudar. Esta semana eu vou estar orando por você, eu vou estar jejuando por você, e você vai fazer o mesmo, dentro da sua limitação. E você vai pegar a palavra, vai pegar a Bíblia lá na tua casa, você vai ler um texto bíblico, vai cantar um hino ao Senhor, um louvor, um hino que fala sobre o sangue de Cristo,
E você vai sair, vai orar no entorno da sua casa, no quintal. Vai pelas laterais, vai no fundo, vai na frente, ora. Só que a tua oração não vai ser: Senhor, abençoa este lugar. Não. Você vai expulsar Satanás. Você vai repreender a ação de Satanás na tua casa. Você vai pedir a cobertura, a proteção de Deus, assim como fala no Salmo 91, que o Senhor te protege, assim como o Senhor lá no Egito, Ele guardou a Israel das pragas. Você vai pedir isso, para que Deus te guarde, para que Deus te livre, e para que Deus desfaça toda a obra, porque ele disse: mas isso não seria uma obra? Ele estava assustado. Será que não é uma obra de feitiçaria, pastor? Eu falei: mas lá em 1 João capítulo 3, versículo 8 está escrito: para isto o Filho de Deus se manifestou, para desfazer as obras do diabo. Então você vai repreender, e o Senhor Jesus vai desfazer as obras do diabo. Passaram-se o tempo, passou um mês, 2 meses, perguntei para ele: aí, irmão, pastor, graças a Deus não apareceu mais, e eu tenho paz na minha casa, e eu louvei ao Senhor por isso. E assim, irmãos, porque o que acontece no mundo material, ele tem uma raiz lá no espiritual, que às vezes você não percebeu. Confusão, discussões. Quando você vê que as discussões por um copo de água fazer-se uma guerra dentro da sua casa, não bata, não briga, não ofenda, não agrida em palavras, em atitudes ao teu esposo, à tua esposa, ao filho, ao pai, à mãe, aos irmãos. Não. Entra no teu quarto e apresente a causa a Deus, e o causador da confusão vai sair, e o nome do Senhor será glorificado. O causador da guerra e da discórdia é esse. Por quê? Qual é as armadilhas dele? Trazer confusão, trazer a mentira, envolvida. Pega a verdade, igual aquela parábola da verdade e da mentira, a mentira vestida com a roupa da verdade, e o alvo do adversário é isso, é trazer a confusão, é deturpar as escrituras. Mas o Senhor diz: abençoarei os que te abençoarem, amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Olha, se eu oro por Israel, o Senhor abençoa Israel. Por quê que eu estou sofrendo consequências ao contrário disso? Clama pelo sangue de Jesus. É confusão do inimigo. Ainda, o que o inimigo faz? Dissimular. Ele é dissimulador, vem querendo agradar, igual aquelas lá quando Paulo, aquela moça cheia de demônios, vinha para ele: olha, esses aí são que vos anunciam o reino dos céus, ouviu, são servos do Deus Altíssimo. Então é dissimulação. Ele vem de uma forma dissimulada. Então nem tudo aquele que te elogia, que dá tapinha nas costas, cuidado, tenha discernimento. Falsos sinais, como tivemos já uma experiência de um determinado pastor. Estava eu com meu filho Neemias, estava desenganado pela medicina, com câncer. E esse pastor chegou aqui na nossa cidade dizendo que arrancava o câncer pela mão, foi em várias congregações, orou e fazia essas coisas. A pessoa que me trouxe, cheio de fé, de alegria: olha, pastor, é porque Deus usa. Eu falei: amém, então vai orar pelo meu filho. Irmão, aí eu perguntei: essas pessoas foi curada, mas ela já estava fazendo quimioterapia? Como que era? Não, a pessoa nem sabia que estava com câncer. Eu coloquei uma interrogação. Ele colocava a mão, esfregava o azeite na barriga e arrancava o câncer da pessoa na mão, só que a pessoa não sabia que tinha câncer. Estranho. Fez aquela oração pelo meu filho, uma oração assim. Falei: Jesus, que oração é essa? E foi embora. Daí a pouco ele liga para mim do hotel e pediu um carro. Olha, Jesus vai curar o seu filho, mas para isso você tem que dar o bem que você tem aí, você precisa dar ele para mim. Eu estou indo embora hoje à tarde e eu preciso levar ele, porque se não der o carro, esse carro que você tem aí,
na época eu tinha uma caminhonete, uma F1000, cabine dupla. Falei, se você não der essa caminhonete, seu filho vai morrer. Aí eu chamei ele veio dentro da minha casa e falou e tal. Aí eu falei para ele, abri a Bíblia e mostrei para ele o que a Bíblia diz. E falei, meu amigo, eu te dou não só a caminhonete, eu dou muito mais, se Jesus mandar. Porque a vida do meu filho, ouro nenhum desse mundo paga. Nada paga a vida do meu filho. Eu falei, para você ter uma ideia, eu orei a Deus e pedi a Deus para que levasse a mim os anos que ele tem de vida para dar a mim, que ele tirasse de mim e desse para o meu filho viver. Eu falei isso para o rapaz, para esse pastor, missionário, pregador, operador de milagres. Comecei a falar algumas coisas, ele caiu de joelho na sala e falou, pastor, tenha misericórdia de mim, me perdoa, pediu perdão para mim, pediu perdão para minha esposa e pediu para que nós orássemos por ele. Aí nós oramos por aquele homem e ele saiu dali, pastor, não se esqueça de mim, ore por mim. Eu falei, mas você nunca mais faça isso com ninguém, nunca mais queira aproveitar da necessidade de alguém para se locupletar. E ele, então, ele disse que ele havia pecado contra o Senhor, pediu perdão a Deus, pediu perdão a mim, pediu perdão a minha esposa, pediu perdão ao meu filho que estava doente, pediu perdão a todos nós e pediu para que todos nós orássemos por ele. E assim oramos. Então, irmão, nós precisamos ter discernimento, porque existem os falsos operadores de sinais. Uma das coisas que o inimigo trabalha é fazendo acusações, semeando incredulidade, ideologias falsas cristãs. A internet está cheio desses, que condena o cristianismo, que condena todas as coisas. A expressão Satanás significa caluniador. O inimigo é difamador e caluniador, injuriador. O alvo do inimigo é mexer na honra, decoro, é falar aquele pastor não é pastor, aquela esposa de pastor não é esposa de pastor. Aí começa a disseminar, a mentir, a levar as pessoas a acreditarem que aquela calúnia, que aquela injúria, que aquela difamação seja verdadeira. É destruir a honra e o nome das pessoas. Esta é a ação de Satanás. Mas a Bíblia diz, para isto se manifestou o Filho de Deus, para desfazer as obras do diabo. Porque a nossa guerra não é contra o ser humano, mas é contra o inimigo. É contra o inimigo. E nós sabemos que os inimigos das nossas almas, o conflito, nós batemos contra as trevas. O inimigo das nossas almas são anjos, demônios que caíram, são líderes, chefes de demônios. Então eles são poderosos, são malignos e são astutos. São poderosos, são malignos e são astutos. Cilada quer dizer armadilha. Agora imagine uma armadilha, como já é em si uma astúcia. Mas agora veja bem as astutas ciladas do maligno. Mostra que ele tem a sua criatividade para enganar é muito grande. E somente o Espírito Santo é que pode nos manter lúcidos e ligados a Deus para discernir o que de Deus não provém, ainda que em nome do próprio Deus. Nós encontramos que as armas espirituais, elas são indispensáveis para o crente. Indispensáveis. E estas armas, o que é? Primeiro fala, é que nós devemos estar cingindo os nossos lombos com a verdade. Cingindo os vossos lombos com a verdade. Porque o inimigo, ele não trabalha com a verdade. A Bíblia diz lá em João 8,44,
que ele é mentiroso desde o princípio, ele é o pai da mentira. E há pessoas que, quando mentem, ela assume ela acaba colocando a filiação satânica na condição de filho do diabo, o propagador de mentira e da falsidade. Mas o Senhor fala que uma das armas nossas para vencermos é justamente essa, a verdade. O Senhor Jesus disse: nada podeis contra a verdade, senão pela própria verdade. Então a nossa base é a verdade, é estar na verdade. Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Também fala couraça da justiça. Nós precisamos estar vestido a couraça da justiça. A couraça era uma armadilha, uma vestimenta, como se fosse hoje, nos dias odiernos, os coletes à prova de bala. Mas naquela época do apóstolo Paulo, quando ele escreve, o soldado romano, ele tinha uma capa de couro, uma couraça, geralmente era couro e às vezes com metais entrelaçados nesse couro, e não era qualquer espadada, qualquer flecha, qualquer lancetada que transpassava. Então aqui ela protegia os órgãos vitais, o coração, o estômago, o abdômen. Então esta parte era protegida por esta couraça, a região do fígado, do rim, era protegida por essa couraça, os órgãos vitais. E aqui nós encontramos que nós devemos estar de posse desta couraça da justiça. Precisamos ser justos naquilo que falamos, fazemos, agimos. A justiça tem que estar presente, tá? Porque quem é justo, a Bíblia diz, que há uma bem-aventurança para os que têm fome e sede de justiça. Então nós temos que ter essa questão da justeza nas nossas vidas. Calçados os pés na preparação do Evangelho da paz, os sapatos. Os pés, o que é? Também, que Paulo ele faz aqui uma alegoria com a vestimenta, com o equipamento do soldado romano pronto para a batalha. E o soldado romano, ele tinha aqueles seus sapatos de couro e eles eram cravejados na sua sola, que lhe dava garra, que lhe dava firmeza, que lhe dava estabilidade para passar em terrenos escorregadios, em terrenos pedregosos, onde ele não podia machucar os pés, porque onde há o problema de ter os seus pés machucados, aquele soldado precisaria de outros para carregá-lo, como aconteceu na batalha de Stalingrado. As pessoas com calçado inferior, os soldados machucaram os pés e ali, naquela batalha, acabaram por perder a guerra, por justamente um dos motivos que levaram aquele exército a perder a batalha de Stalingrado foi a inadequação dos sapatos utilizados pelos soldados. Também, e aqui fala do Evangelho da paz, porque o Evangelho ele traz as boas novas, o Evangelho traz firmeza, o Evangelho traz esperança, o Evangelho traz segurança, o Evangelho traz firmeza para aqueles que estão vivendo neste mundo de incerteza, sem esperança alguma de salvação. O Evangelho traz esta segurança para ele. Também nós encontramos aqui o escudo da fé. Fala com o qual, tomando também o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. O escudo da fé era uma armadura grande, retangular ou triangular, que protegia praticamente todo o corpo. A parte de cima era protegida através desse escudo que era empunhado, embraçado pelo soldado. Ele trazia, então ele protegia ali o seu corpo, e com uma das mãos, ele fazia essa proteção do corpo. É uma arma de defesa, e a nossa arma de defesa é o escudo da fé. Muitas vezes vem palavras, vem atitude, vem ataques do inimigo para que você afaste da sua fé,
para que você fraqueje na sua fé, para que você deixe de acreditar naquilo que é verdadeiro, naquilo que Deus tem falado, naquelas promessas que Deus fez a você. O inimigo vem, não, mas não foi Deus, não cumpriu ainda. Não importa, Deus vai fazer cumprir na tua vida todas as promessas que Ele tem prometido a você. Halamai show the country, halamai canchoriande bahas. Deus vai fazer cumprir na tua vida as promessas que Ele te prometeu. Deus não é homem, como diz a sua palavra, para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Aleluia. As promessas de Deus são reais, as promessas de Deus são verdadeiras. Ainda que o inimigo se levante, permaneça firme com o escudo da fé e você terá vitória em nome de Jesus. Aleluia. E também nós encontramos o capacete da salvação. Aqui em Efésios, Paulo ele não diz o que é o capacete da salvação. Ele fala tomando o capacete da salvação. O capacete era uma arma pesada que protegia cobre, metal, latão, que protegia a cabeça, que protegia, a pessoa ficava assim apenas o ouvido para ouvir, a boca, o nariz e os olhos. E geralmente era protegido esse osso mole aqui do nariz, era protegido com uma chapa de latão, que não era qualquer pancada que pudesse quebrar o nariz, que é um dos pontos fracos que o homem tem, é o seu nariz. Então, inclusive, este capacete, ele protegia esta região vulnerável do soldado. E Paulo, ele fala assim, o capacete da salvação. Mas lá em 1 Tessalonicenses, no capítulo 5, no versículo 8, ele fala o que é o capacete. O capacete fala, tomando sobretudo o capacete da esperança, tendo a esperança como o capacete da salvação. Então, o nosso capacete é a esperança. Não perca a esperança. Porque Paulo, lá em Coríntios, ele fala ali a respeito do amor de Deus, ele fala, permanece três coisas: a fé, a esperança e o amor. A maior delas é o amor. Porém, está ali a fé, está ali a esperança. A esperança está na mente, os nossos sentidos. Às vezes, quando lendo aquele livro, O Peregrino, a caminhada do cristão em busca, saindo da cidade da destruição, indo rumo à cidade celestial, a gente observa que num dado momento ali, John Bunyan fala ali o desvio do peregrino. Ele vai pela campina do desvio e entra no castelo do desespero. Mas lá no castelo do desespero ele não achava saída, até que no momento ele encontrou a chave da esperança. E ali ele conseguiu sair daquele lugar. Ele consegue sair daquele castelo do desespero. Então nós precisamos ter aqui o capacete da salvação, que é a nossa esperança. Ela nunca pode estar abalada. E por fim fala-se da única arma de defesa e também de ataque, que é a espada do Espírito. E a espada do Espírito é a palavra de Deus. Só que o termo usado para espada, traduzido como espada, é machaira, que quer dizer uma espada curta, como se fosse não uma espada longa, mas um sabre, uma baioneta, que o soldado usa ela próximo ao corpo. Isso mostra que a nossa guerra, que a nossa batalha é corporal, é individual e corporal. Você tem que lutar com as tuas forças, lutar mano a mano com o inimigo, mas saiba que você tem a palavra de Deus, que é a espada, e ela é mais penetrante que espada alguma de dois gumes, que chega até a divisão das juntas e medulas, da alma e do espírito, e é apta para discernir os pensamentos e as intenções do coração. Isto é a palavra de Deus. Assim estamos nós equipados com esta palavra e com esta armadilha, com esta armadura
nós podemos vencer todas as armadilhas de Satanás que ele preparou à nossa volta. Chegamos ao final desse trimestre com esta lição maravilhosa, batalha espiritual. Você foi alistado no exército do Senhor Jesus Cristo para vencer. Você é um vencedor em nome de Jesus. Em nome de Jesus, você é um vencedor. Você está no campo de batalha, mas acima do campo está o general, e você é o soldado e segue o comando do general, e o Espírito Santo vai mover você nesta batalha, e você é mais do que vencedor em Cristo Jesus. Que Deus te abençoe e até a próxima lição, até o próximo trimestre, se Deus quiser.